Tem uma frase, eu não sei se eu vou falar, fala que quando há importância, né, quando há valor, há tempo, né? Então, eu acho que se é valoroso para a gente, se é importante, a gente vai achar um tempo, apesar da correria, né? Diariamente em casa, a que mais depende de mim, na leitura, em meditar na palavra, é a Lívia, mas os grandes eu fico assim, aí, né? Já fez, aí, leu a Bíblia hoje, falou com Deus, né? Mas a Lívia já sabe ler e já sabe interpretar a Bíblia muito bem, né? Mas aí ela fala assim, vamos comigo. Então, tem hora que eu tenho que sentar com ela. E aí a gente fica, e aí o que você aprendeu? O que você entendeu? Então, eu acho que que seja 5, 10 minutos. Eu não acho que é muito, né? Mas eu acho que se é importante, a gente precisa. Não é que faço. Tem dia que eu não consigo. Hábitos, né? Hábitos. Mas tem dia que não consegue. E acho que a gente não tem que nossa, você não fez, você é a pior mãe. Eu acho que a gente tem que perseverar, né? E tem um texto lá da Samaritana, no poço, né? E Jesus fala assim, se você soubesse quem te pede água, né? Se você soubesse quem te pede água. Sim. O quê? É isso, se nós soubéssemos, né? Então, o que nós precisamos? Voltar à fonte sempre, né? Sempre, constantemente, para nos ajudar. Dona Ivone? Não sei se aqui todo mundo me conhece, mas eu fui casada com o Dr. Luiz. E o Dr. Luiz não acreditava em Deus. E até uma vez ele discutiu com o Mateus. O Mateus era pequeno. E acho que ele falou sobre a criação, que Deus era muito ruim. Imagine o homem criado, vendo tudo de bom e depois morrer. E o Mateus respondeu muito bem. Aí, quando o Mateus saiu, eu falei, olha, quem está vendo a parte espiritual deles é o pai e a mãe. Você nunca mais fale isso daí. Porque não pode criar isso daí na cabecinha dele, mas não criou, não. Eles seguiram direitinho, e o que eu fiz? Tudo tinha um marido que não aceitava. Aí eu ia à igreja todo domingo, dava aula na escola dominical, continuei na própria escola que eu estava, que era no São Marcos, escola que todo mundo sabe que no começo eu dava aula num lugar que tinha baile de noite. Então, de manhã, as privadas estavam cheias. Aí eu lavava, limpava e dava aula para primeiro, segundo e terceiro ano. E assim foi indo, levando os filhos na igreja. Até uma vez eu cheguei na porta, chorando, por causa daquilo que eu tinha ouvido. Aí a Iaci, o Paulinho, que acho que todo mundo conhece a Iaci, falou, Ivone, o que aconteceu? Aí eu falei, não é. É muita contradição. Ela falou, nós três, porque a empregada também era cristã, vamos orar por você. Eu só sei que foram orando, e eu sempre orei a Deus, pedindo para Deus trazer para os meus filhos gente cristã, porque eu sofri muito, né? Ele olhava e falava, sabe aquele homem lá? Ele está olhando para as mulheres que ficam dando beijinho, que fica isso, que fica aquilo. Então, era assim, um ciúme. Eu lembro quando, como é que é o nome? Que falou aqui outro dia, esqueci o nome, eu estou muito esquecida. Conclusão, meu marido falou, nossa, ela está dando beijinho nele. Eu falei, e daí? Ele é da igreja, honesto, eu conheço ele, conheço a família, conheço a mulher, conhece todo mundo. Então, era assim um tipo de uma discussão, mas eu sempre respondi o que ele queria ouvir. E, no final, ele estava no hospital e dizia ele que ainda não acreditava. E chegou uma senhora de idade e falou, eu posso falar com seu marido? Eu falei, pode não, deve. Ela era de uma igreja, entrou, deu para ele o Novo Testamento e fez ele repetir que acreditava em Jesus. Mas ele, eu acredito que já acreditava, porque eu dei para ele Bíblia, e a gente fazia tudo certinho, né?
Então, passou-se o tempo, a Simone casou com o Itamar, que é pastor, e... Ele está vibrando lá atrás, dona Ivone. está vibrando? Tá. Então, é isso que eu falo. Os pais precisam aprender a orar pelos filhos. Oh, dona Ivone, falou a palavra-chave. Entregou tudo? Tudo. É isso aí. Então, era isso que eu queria falar. É oração aos pés do Senhor e obedecendo. Amém? Amém. Obedecendo. Amém.